Olá, pessoal, e vamos a mais uma aulinha hoje de Físico-Química. Para darmos início ao assunto de eletroquímica, vamos relembrar o que seria NOx de uma espécie. Vamos falar sobre oxidação e redução. Observe. Existe uma ligação entre o sódio e o cloro. Essa ligação é do tipo iônica. E o que acontece aqui nessa ligação entre os átomos de sódio e cloro? O sódio aqui, ele tem, representando um símbolo químico e por esse pontinho um elétron. Ele tem um elétron na última camada e o cloro com 7 elétrons. Então, o que é que acontece? Esse elétron que o sódio tem é doado ao cloro, onde ele assume carga negativa e o sódio carga positiva. Então, o átomo de sódio perdeu um elétron e o átomo de cloro ganhou um elétron. Quando um átomo ganha ou perde elétron, ele assume uma carga aparente ou real. E essa carga nós chamaremos de NOx. Então, o sódio aqui, ficou mais carregado positivamente. Por quê? Porque nós sabemos que os átomos têm prótons e elétrons. Prótons positivos e elétrons negativos. A quantidade em um átomo é igual tanto para próton quanto elétron. Então, se tinham para cada carga positiva, que é o próton, tinha um elétron negativo equilibrando ali as cargas, quando ele perde um elétron, ele fica com um próton a mais, ficando assim carregado positivamente. E o inverso acontece com outro átomo que ganha elétron, que fica carregado com um elétron a mais, carregado negativamente. A oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. E o que seria o número de oxidação? É a carga real aparente, que eu tinha falado aí de uma espécie química, quando ela perde ou ganha elétrons. Então, o sódio se aproxima do cloro, formando a ligação iônica aqui. Veja que ele é positivo e o cloro é negativo. Um elétron foi doado e um elétron recebido. Então, o NOx do sódio será mais 1 e do cloro será menos 1. Em compostos covalentes, onde não há transferência de elétrons, a gente leva em conta a eletronegatividade do átomo. Quanto mais eletronegativo, mais ele atrai o elétron para si e aí forma um polo na molécula negativo. Nesse caso aqui do hidrogênio e do cloro, certo? Nós vamos ter aqui o elétron girando mais para esse lado, então aqui o polo negativo e o polo positivo, logo o cloro terá NOx menos 1 e o hidrogênio NOx mais 1. Em casos onde os elementos são iguais nas substâncias simples, não há diferença de eletronegatividade, então, em substâncias simples, o NOx será igual a 0. Oxidação é a perda de elétrons, ocorre aumento do NOx. O NOx fica positivo. Redução é o ganho de elétrons, a diminuição do NOx. O NOx fica negativo. Para determinar o NOx das substâncias, nós vamos seguir algumas regras. Primeira, todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a 0. Então, aqui, H2, que é uma substância simples, olhou para a fórmula, é formada apenas de hidrogênio, não tem outro símbolo de elemento químico, é uma substância simples, o NOx sempre será igual a 0. Aqui outro exemplo, P4, que é o fósforo, NOx 0. Hélio, NOx 0. Segunda regra, todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Então, veja aqui, vê o símbolo do alumínio, Al. E ele já vem seguido de uma carga, ele é um íon. Quando vier assim um único elemento seguido de carga, ou seja, um íon, o NOx desse íon é a sua própria carga. Então, o NOx será mais 3. Do cálcio, mais 2. Do flúor, aqui, tá menos, não aparece nenhum número, logo o número de oxidação é igual a menos 1. Do oxigênio, menos 2.
A terceira regra fala que alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante. Então, eles não vão variar o NOx. Sempre, se ele doa um elétron, ele vai sempre doar um elétron. Se recebe 2, então esse NOx não muda, permanece constante. Exemplo, nós temos o hidrogênio, a prata e todos os elementos da família 1A, que é a primeira coluna da tabela periódica. Todos eles têm tendência a doar elétron, adquirindo carga mais 1. No caso aqui, os elementos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, com NOx mais 1. Exemplo aqui, a prata, no nitrato de prata, o NOx dela será mais 1. Do potássio, no brometo de potássio, o NOx será mais 1. O zinco, o cádmio e todos os elementos presentes na coluna 2 da tabela periódica vão assumir NOx mais 2. Então, o cálcio aqui, ó, mais 2. Por que eu estou mostrando associado numa fórmula? Porque é justamente por ele estar ligado em uma fórmula que ocorreu dele doar ou receber elétron, quando for o caso. Aqui o magnésio, ó, que é dessa família também, mais 2, eles vão ter NOx fixo. E o alumínio, que tem NOx sempre mais 3. Esses são os elementos que possuem NOx fixo. Os calcogênios, que é a família do oxigênio, coluna 16, quando for mais eletronegativo, vier no final da fórmula, o NOx vai ser sempre menos 2. Os halogênios, quando for mais eletronegativo no final da fórmula, sempre serão menos 1. Os halogênios são cloro, flúor, bromo, iodo e astato. Então, a gente tem aqui os exemplos. Eles vão apresentar sempre NOx menos 1, a tendência de receber um elétron. A quarta regra é a soma, diz que a soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a 0. Então, por exemplo, eu tenho aqui sódio, oxigênio e hidrogênio. Para formar esse composto, eles tiveram que ter um equilíbrio de cargas. Então, o sódio doou, o outro recebeu e assim vai. Nesse caso, a gente vai ter que descobrir o NOx deles. Pelas regras, está dizendo aqui que para ter formado um composto, veja que não aparece nenhuma carga aqui, então as cargas estão todas equilibradas. Para ter formado esse composto, é necessário que tenha sido doado e recebido elétrons na mesma proporção. Por isso que o somatório das cargas a gente vai igualar a 0. Vamos formar uma equaçãozinha de primeiro grau e achar o x da questão. Então, por exemplo, ó, o sódio mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Mais 1 mais 1 dá mais 2. Menos 2 igual a 0. Então, sempre vai ser, a gente vai perceber que o somatório dessas cargas que formam um composto é igual a 0. Do trióxido de alumínio, então veja, ó, o alumínio, o NOx é mais 3 e do oxigênio é menos 2. Perceba que na forma aqui, ó, o alumínio tem 2 alumínio. Cada alumínio doa 3. Tem 3 oxigênios. Cada oxigênio recebe 2. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes mais 3, mais 3 vezes menos 2, igual a 0. 2 vezes 3 mais 6, 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6 igual a 0. Observe que realmente a soma algébrica das cargas que formam, dos átomos que formam a substância, vai ser sempre igual a 0. Vamos ver essa substância aqui, que ela é um pouco mais complexa. Então, aqui tem o bário, família 2A, né? NOx mais 2. Nós não sabemos desse átomo do centro, arsenato, certo? O arsênio. E o do oxigênio, que é menos 2. Vamos ter que somar tudo e igualar a 0 para achar um NOx desse átomo central. Então, ó, o bário tem 2, então vai ser 2 vezes mais 2. Tem 2 vezes X, que é um NOx que nós não sabemos. E 7 oxigênios, cada um com NOx menos 2, que é fixo, 7 vezes menos 2. A regra diz que o somatório dessas cargas vai dar igual a 0. Então, igualamos a 0. 2 vezes mais 2 dá 4. 2 vezes x, 2x.
7 vezes menos 2, menos 14. Isolando o x, nós vamos ter 2x, esse 4 que estava positivo passa negativo, 2x igual a 14 menos 4. 2x é igual a 10. O que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 10 dividido por 2, x vai ser igual a mais 5. Então, mais 5 é o NOx desse átomo central, ok? Vamos fazer com HNO2. Então, o hidrogênio é mais 1. O nitrogênio é um átomo que vai ter NOx que pode variar de acordo com quem ele estiver ligado. E o oxigênio menos 2. Somamos tudo e igualamos a zero. Então, 1 hidrogênio vezes mais 1, x, né? 1 nitrogênio vezes x, x. Tem 2 oxigênios vezes menos 2, 2 vezes menos 2, igualamos a zero. 1 mais x menos 4 igual a zero. Isolando o x, nós teremos x igual a mais 3. Então, NOx do nitrogênio mais 3. Sulfato de potássio. Nós vamos ter aqui o potássio da família 1, mais 1. O enxofre nós não sabemos, que é o S. E o oxigênio, que tem sempre NOx menos 2, quando vem no fim da fórmula. Então, somando tudo e igualando a zero, lembrando que tem que colocar aqui, ó, pelo índice de atomicidade, esse númerozinho aqui, tem que estar dizendo que tem 2 potássio, que cada potássio tem esse NOx. Então, nós precisamos multiplicar. 2 vezes mais 1, mais 1 vezes x, x. 4 vezes menos 2, igual a zero. 2 vezes 1, 2, x. 4 vezes menos 2 dá menos 8, igual a zero. Isolando o x, nós teremos x igual a menos 6. Então, esse é o NOx do enxofre. A quinta regra diz que a soma algébrica do NOx de todos os átomos em um complexo é igual à carga do íon. Então, se você tem aqui, ó, SO4, veja que tem uma carga. Nós temos um íon complexo. Não é um íon simples, é formado de enxofre e oxigênio. Quando vier assim, quer dizer que o somatório das cargas dos dois obteve esse resultado. Então, você soma e iguala a carga do íon. Então, ó, o enxofre nós não sabemos, do oxigênio é sempre menos 2. Tem 1 vezes x, 4 oxigênios vezes menos 2, igual a carga do íon. Vendo aqui? Porque aqui apareceu a carga. Isolando x, nós teremos, certo? 4 vezes menos 2, menos 8. O que está positivo, negativo passa positivo. Então, nós vamos ter x igual a 8 menos 2. E o NOx do enxofre mais 6. Da mesma forma com esse, ó, aqui apareceu a carga menos 4. Então, vou igualar a 4. 2 vezes x, 2x. 7 vezes menos 2, igual a menos 4. 2x menos 14 igual a menos 4, que é a cargazinha daqui. E isolando o x, nós vamos ter que x é igual a mais 5. Achamos o NOx do fósforo. Vamos fazer esse exercício. No mineral perovskita, aí tem aqui a fórmula, certo? Então, se você não souber o nome, não tem problema, tem a fórmula. O número de oxidação do titânio então, o titânio é o átomo central. Colocando aqui a fórmula, vamos lembrar das regras. Aqui tem um resumo, tá? Eu aconselho que vocês tenham esse resumo, que diz assim, ó, regras práticas. Substância simples, NOx zero. Não é o caso aqui, nós temos uma substância composta formada por 3 elementos. Substância composta, sim, então o somatório do NOx é igual a zero. Então, o somatório das cargas desses elementos vai ter que dar igual a zero. Observa que não tem nenhuma carga aqui. Então, é uma substância composta. Vamos tomar essa daqui, certo? E aqui, ó, nós temos o cálcio. Aqui da família, aqui, ó, 2. Coluna 2 da tabela, família dos metais alcalinos terrosos, que adquire NOx mais 2. Então, NOx do cálcio mais 2.
Do titânio não tem NOx fixo, então ele é o X da questão. Aqui o titânio. E o oxigênio, está aqui a família dos calcogênios, que geralmente adquire NOx -2 no fim da fórmula. Ele está no fim da fórmula, -2. Bem, achamos o NOx desses aqui e não sabemos do titânio. Pegando essa regra, é só somar tudo igual a zero e achar o valor do NOx do titânio, que é o nosso X da questão. Então, nós vamos ter aqui, ó, tem um cálcio, então, mais 2. Tem um titânio, X, 1x, menos, né, o NOx dele, então, -2 vezes 3, -6. Somando tudo e dá igual a zero, que é essa segunda regra. Isolando x, então a gente passa tudo para o outro lado, o que está negativo fica positivo, o que está positivo fica negativo. Então, x vai ser igual a mais 4. Letra A. Bem, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que tenha colaborado. Fiquem atentos que nós vamos dar continuidade e falar sobre as reações de oxirredução e vamos dar também esse pontapé inicial para o estudo da eletroquímica. Um grande abraço e até a próxima!